Olá! Para você que está a assistir a gravação dessa live, tanto no Instagram como no YouTube, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Sulene Responde. Esse é um programa onde eu respondo as suas perguntas e as perguntas da minha audiência, e temos aqui uma conversa de muito conhecimento. Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu estou aqui num cenário um pouco diferente. Eu só preciso saber de vocês se conseguem me ouvir, se conseguem me ver bem e ouvir bem. Digam alguma coisa, por favor, e daqui a pouco nós começamos aí a responder a todas essas perguntas. Olha, vamos ver quem já entrou. Scalen Bolos, Fátima, vocês conseguem ouvir bem e ver bem? Boa tarde, querida Agnes. Olá, Ivanilza. Desculpa, Ivanilza. Vamos dizer uma coisa. Vocês Agnes, como faço lasanha, na verdade eu falo de doces, falo mais de doces do que de salgados, tá bom? Mas vamos ver, se vocês que estão aqui, vocês deixaram alguma pergunta na caixa? Se vocês não deixaram, podem colocar as vossas perguntas aqui. Se tiverem alguma dúvida, claro, podem deixar aqui e eu vou respondendo durante a live, pode ser? Então, deixa eu só ir respondendo uma pergunta. Vou começar a responder uma pergunta enquanto esperamos o pessoal entrar. Vocês que já estão aí podem compartilhar essa live, tá bom? É só clicar no aviãozinho que é para vocês poderem compartilhar e chamar mais pessoas para aqui dentro. Pode ser? Enquanto isso, vamos começar com a primeira pergunta que diz assim. Que bom que vocês ouvem pessoalmente. Pessoalmente não, digo que bom que vocês ouvem perfeitamente. Deixa eu ir para a primeira pergunta, depois eu vou continuar as boas-vindas, pode ser? Vamos. Posso conservar o buttercream quando sobra? Por quê e por quanto tempo? Assim, pode muito bem conservar o seu buttercream. O buttercream é um creme, como eu sempre digo, é um creme que se conserva muito, mas muito bem. Você pode fazer ele com várias horas de antecedência, ou também pode fazer ele no dia anterior. Bates o creme, deixas ele, pode, dependendo da temperatura que está, pode deixar ele fora da geleira. Se está uma boa temperatura, de um dia para outro ele pode ficar fora da geleira. Se está muito quente, pode conservar dentro da geleira. Se for usar ele depois de um curto tempo, né? Pode conservar na geleira, depois voltar a usar ele no dia seguinte ou depois de 2 ou 3 dias. Na geleira ele pode ficar até 15 dias. Fala-se de 15 dias porque é praxe, né? Mas ele pode durar muito mais tempo na geleira, e se for no congelador pode durar até 9 meses ou um ano, tá bom? Então ele conserva-se muito bem. Se colocaste na geleira, é só tirar, na hora que quiseres usar, é só tirar ele da geleira, deixar ele fora, né? Deixar por um tempo e depois mexer um bocadinho. Você não pode mexer ou tentar bater esse buttercream enquanto ele está duro, né? Enquanto ele está gelado e duro, porque senão ele pode talhar, né? Então, lembre-se sempre de tirar da geleira, esperar ele amolecer um pouco, depois bater ou com a espátula ou com uma batedeira, só para ele voltar a ficar cremoso e ficar bem liso, tá bom? Isso para todos os tipos de buttercream. Sempre que fores descongelar, né? Precisas deixar ele amolecer naturalmente e só depois bater para não correr o risco de amolecer. Se ele estiver no congelador, também vais fazer o mesmo processo. Tirar da geleira do congelador para a geleira, depois da geleira para fora e deixar ele amolecer naturalmente e depois bater. Então, sempre que tiveres um buttercream congelado ou gelado, pensa que precisas de algum tempo, pelo menos 1 hora, para esse processo dele amolecer para poderes usar. Então não vais querer tirar o buttercream no mesmo momento, porque senão podes querer mexer ele enquanto ainda está duro. Ou por outra, também podes levar ele para o micro-ondas. Só que eu tenho sempre um cuidado ao levar para o micro-ondas, porque se colocares no micro-ondas e ele derreter, ficar líquido, aí perdes o teu buttercream, não consegues que ele volte ao ponto normal. Então, se tiveres pressa, queres levar ele para o micro-ondas, leva, mas tem que ser com muita cautela, poucos segundos, ir mexendo para não correr o risco de fazer esse buttercream ficar mole demais e depois perderes o creme, tá bom? Então é mais ou menos isso. Vamos ver quem está. É Cake Lulucha. Vamos ver quem falou aqui.
Skeletor, eu não percebi qual é a sua pergunta. Se puderes repetir melhor. Agnes, está bem, amor, beijo. Eu tinha visto aqui uma pergunta, mas pronto, acho que me passou. Então vamos continuar. Para todos que estão a entrar, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui a responder a algumas perguntas e a dúvidas. Se você tem alguma dúvida, pode deixar no comentário e eu durante a live vou responder. Se quiser só conversar, também pode deixar o teu comentário para nós conversarmos um pouco aqui, tá bom? Então, deixa eu só passar para a outra pergunta. O que é que temos aqui? Da história. Estou a ter problemas com as minhas massas. Ela não enche as formas e quando tiro... deixa eu ver onde termina isto. E quando tiro, costumam encolher. O que pode estar a falhar nesse aspecto? Assim, se a tua massa, né, se for uma massa mole, se ela sai do forno e logo encolhe ou baixa, é porque falta estrutura nessa massa. Provavelmente a massa tem líquidos demais ou a massa tem... Sim, ou tem líquidos demais ou tem pouca farinha, né? Isso normalmente acontece quando nós temos os ovos muito grandes. O que acontece muitas vezes, nós normalmente temos receitas que diz 6 ovos ou 7 ovos, mas às vezes o que acontece é que nós trabalhamos algumas vezes com ovos pequenos, de outras vezes com ovos médios, depois com ovos grandes. Então, sempre que nós trabalhamos com ovos grandes, a nossa receita acaba ficando líquida demais e isso acontece, ela fica líquida demais e depois quando sai do forno ela murcha, ela perde estrutura porque falta estrutura nessa massa, entrou líquido demais, né? Então, quando são esses casos, se está a trabalhar com ovos muito grandes, convém diminuir um ovo ou aumentar um pouco a quantidade de farinha, que é para fazer o equilíbrio, que é para essa massa conseguir ter estrutura, porque se a massa não tem estrutura, ela realmente murcha. Tá bom? Então, provavelmente isso está a acontecer. Estás a trabalhar ou com ovos grandes ou tens líquidos demais nessa receita e falta farinha. Então, convém eu diminuir um pouco, diminuir um ovo ou aumentar um pouco a farinha que estás a usar. Tá bom? Se eu aqui estou a ter em conta, estou a imaginar que você usa todos os ingredientes corretamente, né? Porque se você usa balanço, usa os mesmos medidores e durante um tempo você vai fazer o bolo, ele sai bem. Depois de algum tempo com a mesma receita, com os mesmos medidores, eles acabam saindo mal. Então pode ser esse problema que está a acontecer, que eu acabei de explicar, tá bom? Deixa eu ver a próxima. Tinha visto aqui uma. Francis, querida. Não é Francis, é Fari Cris. Obrigada, querida aluna. Su Delicious Oficial, minha aluna. Vamos. Maisena para chifões vale essa mesma quantidade de meia chávena? Espera, deixa eu ver, acho que essa é continuação, só pode ser. Na verdade não é, eu não sei, não percebi essa pergunta. Deixa eu só passar para outra. Tem essa da história, diz assim da Cláudia. Olá, Manasu, tenho uma dúvida acerca do buttercream à base de merengue. Qual é o melhor merengue? Eu gosto de trabalhar com buttercream de merengue suíço. Desculpem o barulho. Gosto de trabalhar com buttercream de merengue suíço porque ele é assim mais prático para mim, né? Então, o melhor merengue seria o merengue italiano, porque é um merengue que é mais estável, né? E por causa da calda de açúcar, ele faz o buttercream ter uma durabilidade melhor. Ou seja, o buttercream de merengue italiano, ele aguenta mais o calor do que o buttercream de merengue suíço. Então, se formos a comparar essa parte da durabilidade, né, ou de aguentar as temperaturas altas, o melhor seria buttercream italiano. Mas o buttercream de merengue suíço tem a vantagem de ser mais prático.
Então, pode usar o buttercream, o de merengue italiano, tá bom? O de merengue suíço. Ou seja, cada um deles tem a sua vantagem e desvantagem. Os dois buttercreams de merengue, eles têm praticamente o mesmo sabor, eles têm a mesma cor, a mesma consistência, né? A mesma textura praticamente. Só que o de merengue italiano, porque vai a calda de açúcar, tem a duração maior, e o de merengue suíço é mais prático de se fazer. Então, essa é a única diferença. Eu acabo fazendo mais de merengue suíço, mas se você quiser pode fazer o de merengue italiano, tá bom? Deixa eu ver aqui. Vamos. Tem esta pergunta bem interessante que diz assim: gostaria de saber, para fazer feitio de stencil, precisa ter gelado o bolo com buttercream? Sim. O buttercream em temperatura ambiente ele fica mole, né? Isso é natural. Ele fica mole. Então, o stencil é vamos dizer, é um material que é mais ou menos plástico, assim, né? Se queres fazer uma textura, se colocas esse stencil no bolo para colocar outra camada de creme e fazer essa decoração, esse creme, se o creme estiver mole, o stencil vai acabar estragando o alisamento, vai estragar a decoração desse bolo. Então, convém gelar, sim. Faz o alisamento, põe o bolo a gelar, o bolo fica sequinho, depois passa o stencil com creme, aí sim você pode fazer. Depois do creme seco é que pode colocar o stencil, porque se colocar o stencil enquanto o creme está amolecido, ele vai estragar todo o teu trabalho e depois não sai e fica uma confusão. Então, sempre que quiser fazer a decoração com stencil, é melhor alisar primeiro, gelar o creme e só depois colocar o stencil, tá bom? Quem está aqui? Olá, Vicente. Voltei. Aqui a rede não é assim a melhor coisa do mundo. Obrigada. Vocês hoje não estão a conversar muito comigo. Vamos à próxima pergunta enquanto isso. Deixa eu ver. Thank you. Obrigada. Olá, querida. Qual tipo de manteiga usar para fazer o buttercream? Assim, para fazer buttercream, precisas de escolher uma boa manteiga. O melhor, o mais aconselhável para fazer buttercream é usar manteiga e não margarina. Existem algumas diferenças entre manteiga e margarina. A margarina é uma gordura vegetal e a manteiga é uma gordura natural. São produtos diferentes. Só que a manteiga, sendo um produto natural, ela é muito mais cara do que a margarina. E para fazer bolos, principalmente para encomenda, acaba ficando assim muito puxado trabalhar com a manteiga, né? Por isso é que eu optei por trabalhar com margarina. Mas antes de escolher ou falar da margarina em si, você precisa de ter detalhes, nem saber como escolher essa margarina a usar. Existem margarinas muito reles, existem margarinas que dão, né, para usar. Não é, quer dizer, assim, o sabor do buttercream com manteiga e o sabor do buttercream com margarina é completamente diferente, mas são coisas que nós temos que nos adaptar, que é para aguentar, né, os custos. Então, eu já experimentei fazer buttercream com várias margarinas, só que tive resultados diferentes, né? Eu até vou fazer uma live só falar de manteiga e margarina, que é para explicar aí quais são as diferenças entre elas, que é para vocês perceberem. Mas, no entanto, eu encontrei uma que vai assim. O melhor resultado eu encontrei com a Rama Perfect Bake, né? Que ela tem menos sal, ela tem uma cor mais clareada, ela tem um sabor assim menos pesado, menos leve, né? As outras margarinas normalmente têm muito sal, as outras estão com uma cor muito amarelada, outras têm um sabor muito forte, né? Então, o melhor resultado eu encontrei com a Rama Perfect Bake, é por isso que eu uso Rama Perfect Bake para os meus buttercreams. Quando eu comecei a fazer o buttercream, não havia a Rama Perfect Bake, então
para mim era muito complicado. O que eu fazia? Eu fazia metade rama e metade manteiga. Usava manteiga, eu sempre esqueço do nome dessa manteiga, mas é da Clover. Então usava manteiga original, manteiga, metade, e usava metade de rama original. Que era porque a rama tem sal, a rama tem um cheiro, a rama original tem um cheiro assim um pouco mais presente, né? Então, só fazer com aquela rama minha era muito pesado, por isso eu decidi fazer essa junção. Mas quando aparece a rama Perfect Bake, eu encontrei um melhor resultado. Fiquei muito feliz com o resultado, então passei só a usar a rama Perfect Bake, que é essa que eu uso, que eu né, sugiro para as minhas alunas usar e por aí vai, tá bom? E vamos ver qual é a próxima. Deixa eu ver. Vicente perguntou qual tipo de fermento usas. Eu uso Royal. Aquele Royal, nem sei, tipo, Royal, aquele antigo. Tá bom, Vicente? Também costumo usar bicarbonato de sódio. É assim, eu uso o Royal para bolos, normalmente para as massas de bolo, e quando eu faço bolos de chocolate eu uso junto o bicarbonato de sódio e o Royal. Então são esses dois fermentos que eu normalmente uso o bicarbonato de sódio e uso o pó Royal, tá bom? Aquele Royal antigo, tá? Amo o seu trabalho, Vanilda, muito obrigada. Ei, Vanilda, muito obrigada, querida. Então, vamos. Desculpem se vocês estão ouvindo muita buzina. Estou com a janela aberta aqui. Buzina de carros e não sei o que. Faz parte de estar no meio da cidade. Tem uma pergunta bem interessante aqui. Vocês não falam nada nos comentários, vocês não falam nada. O que é que se passa? Por favor, me ajudem a não me sentir sozinha, tá? Vamos. Estou a ver corações, obrigada pelos corações. Assim eu sinto que tem alguém do outro lado. Não se esqueçam de dar um sinal de vida, tá bom? Vamos. A próxima, essa diz assim: meu chiffon está com cheiro de óleo, qual é a dica? A dica é escolher um bom tipo de óleo, né? Assim, para fazer chiffon convém escolher o óleo de girassol. Você precisa escolher óleos mais neutros que não tem cheiro forte. Óleo de soja é um óleo que tem um cheiro bem forte, né? Eu vejo muita gente faz bolos com óleo de soja, só que o óleo de soja é mais pesado e ele tem um cheiro um pouco mais forte. Você precisa usar óleo de girassol. Tem Sunseed, também não vou ficar aqui a falar de marcas, mas enfim, quando for escolher óleo para bolos, lembre sempre de escolher óleo de girassol, que é um óleo mais neutro, que não vai trazer esse cheiro pesado, porque o chiffon é um bolo que tem muita carga de óleo, né? Então, se você vai usar um óleo com cheiro pesado, claro, ele fica um bolo com cheiro pesado, por mais que coloque essência ou raspas, aquele cheiro vai continuar lá de fundo. Então, óleo de soja não, prefira usar óleo de girassol, tá bom? Ou óleos mais neutros, tá bem? Tainara, estamos atentos às explicações. Que bom que estão atentas. O bom é saber que estão aí. Olá, professora linda. Gostaria de saber como faço buttercream de merengue suíço. Assim, aqui eu não vou dar a receita de buttercream de merengue suíço, até porque eu nem dou, porque ela só vai para o curso, né? Mas fazer buttercream de merengue suíço, você precisa fazer o merengue primeiro. O que seria um merengue? Merengue é o creme de claras, aquele creme que vai açúcar ou calda de açúcar ou açúcar e claras. Bates o creme e ele fica todo branquinho, aquele creme de claras tradicional antigo. Então, merengue é isso, né? É basicamente um creme que é feito com açúcar e manteiga e claras de ovos. Existem vários tipos de merengue, né? Tem merengue suíço, vou falar de merengue suíço e de merengue italiano. Para fazer o merengue suíço, ele é feito com açúcar e claras de uma vez. Coloca açúcar e claras, leva ele para o fogo em banho-maria, mexe até derreter o açúcar e depois leva essa mistura para bater. Quando bate, ele fica esse creme branco, aí esse creme chama-se merengue. Só que
E depois nós temos o merengue italiano. O merengue italiano é mais comum para nós, porque nós fazemos muito o nosso creme de claras, né? Que nós fazemos a calda de açúcar. Juntamos a água e açúcar, levamos para o fogo, deixamos ele ferver, deixamos ele ficar em ponto de fio. Depois vamos bater as claras, juntamos as claras, juntamos a calda de açúcar a essas claras e depois fica um creme branco. Esse creme também é chamado de merengue. Muita gente também chama ele de marshmallow ou de suspiro, é a mesma coisa, né? Então, o buttercream de merengue suíço ou de merengue italiano, vai ser o quê? Pegar a manteiga e juntar a esses preparos de açúcar e clara. Ou seja, pegou na manteiga, juntou a esse creme de claras, aí você vai ter um buttercream que é creme de manteiga. Então você vai ter um creme de manteiga à base de merengue suíço ou um creme de manteiga à base de merengue italiano. Por isso é que é chamado buttercream de merengue suíço ou buttercream de merengue italiano, tá bom? Domingo, consegues reconhecer esse lugar? Consegues? Só um sim ou um não. Vamos à próxima. Então, a última pergunta deu para perceber? Eu uso mais de merengue suíço, Vicente, né? Sim, eu gosto de trabalhar com o de merengue suíço também porque para mim é mais prático, mas o de merengue italiano, ele é mais duradouro, né? Ele resiste mais altas temperaturas. Muito obrigada pelas dicas. Estou amando o resultado no DM. Obrigada. Manda o resultado do DM. Ok, obrigada. Obrigada, querida. Então, vamos a essa próxima. Já provei 3 bolos de boleiras diferentes com pó lustre e senti amargar e com cheiro de álcool no fim. Assim, isso acontece provavelmente por causa do tipo de álcool que se calhar usa-se, né? Mas deixa eu só clarificar aqui um pouco. Assim, quando você vai cobrir um bolo, quando tens um bolo que cobres com pó lustre, para colocar o pó lustre nesse bolo, precisa de fazer uma mistura do pó lustre com álcool de cereais, né? Faz essa mistura e depois colocas o pó lustre com a ajuda de um borrifador, né? Só que nós temos que ter algum cuidado com o tipo de álcool de cereais que nós estamos a usar para este bolo. Existem álcools pesados, né? Existem álcools que amargam mesmo, que tem cheiro pesado, e existem outros mais leves, né? Eu costumo preferir fazer esse processo com pó lustre e vodka. Pelo menos eu não sei, né? Já provei e não senti nem cheiro de álcool e nem sabor amargo. Por quê? Porque o álcool evapora. À medida que colocas o álcool e essa mistura de pó lustre e álcool de cereais para o bolo, essa mistura o álcool vai evaporar. O álcool evapora, ele não fica nem com cheiro nem com sabor. Então, pelo menos com vodka é assim. Então, quando for escolher, se isso acontece provavelmente é porque a pessoa está a usar um tipo de álcool que é pesado, né? Que tem cheiro forte e que tem sabor forte. Convém usar um tipo de álcool que é menos pesado e assim não vai ter esse problema, ok? Mas assim, não penses assim, tipo, a tal boleira, por exemplo, não sabe fazer bolo com pó lustre ou tem problemas. O problema, nesse caso, o problema nem são as boleiras. É tipo, para fazer a mistura, para pintar o bolo com pó lustre, precisa realmente fazer a mistura de pó lustre e álcool de cereais, né? Isso é fato. Então, não é necessariamente culpa da boleira, tá bom? O que pode acontecer é que o tipo de álcool que nós temos disponível para comprar é que não sejam de boa qualidade. Mas enfim, vamos tentar, experimentem fazer com vodka. Eu pelo menos tenho melhor resultado fazendo isso com vodka e nunca tive esse tipo de problema, tá bom? Ainda pelo menos não se inventou outra forma de colocar o lustre para cobrir todo o bolo que não seja com álcool de cereais. Então nós temos tem mesmo que ser assim, né? Tá bom? Vou parar um pouco de responder as perguntas de lá. Quero saber de vocês. Estou pedindo para ver ois ou corações. Quem está aí? Fala um pouco comigo.
Não tá, para eu respirar um bocadinho. Até já estou aqui a transpirar porque só estou a responder as perguntas lá. Hein? Vamos ver quem entrou. Vi minha amiga Ima aqui. Paula Pinto, olá. Eu que não estava a responder, Paula, desculpa. Hein? Mas tá tudo bem, deu para perceber. Olá, amiga querida. Já agora, já que entraste, minha controladora de horas, peço para me dizer que horas são, por favor. Vocês, a propósito, eu estou em Maputo. Vocês sempre quando eu estava em Nampula, me prometiam muitos bolos, fatias de bolo. Eu pedi para me convidarem para eu comer bolo nas vossas casas, por favor. Quero provar os vossos bolos. Tá bom? Então, vamos à próxima. 19h38, obrigada, minha querida. Vamos. Tem essa que é bem interessante, é assim. Como fazer bolo de andar com buttercream? Pintar separado ou junto? Assim, você pode fazer das duas formas. Podes pintar separado, né? Um do lado de outro. Um do lado de outro não. Vocês, os comentários estão a me desconcentrar um pouco. Deixa eu ver. Deixa eu resolver assim do bolo primeiro antes de passar. Disse, não queremos comer bolo, queremos aproveitar o curso. Já que estás cá, nem adianta, não faço. Eu já ia falar isso, assim que estás em Maputo, nossa sentada, e temos que ter sentada, o que é isso? Não querem me aproveitar? Obrigada pela explicação, esse assunto de pôr lustre me preocupa mesmo. Enfim, se te preocupa muito o assunto de pôr lustre, convém explicar, né, para o cliente que, olha, quando encomendam consigo, explica. Trabalhar com pó lustre, para você explica, né, que para trabalhar com pó lustre, você precisa diluir ele em álcool de cereais e isso pode fazer o teu creme amargar, né? Então, o cliente escolheu aquele bolo, já explica. Você vai ter esse bolo sim, mas ele tem a desvantagem de amargar por causa da quantidade de lustre, de álcool que você tem que colocar nesse bolo. Se você não se importa com isso, eu vou fazer, mas se você tem algum problema com creme amargar, etc, então é melhor escolher um outro tipo de decoração. Ou explicar para o cliente, olha, antes de cortar, corta já a primeira fatia, mas antes de cortar o bolo para distribuir por todos os convidados, é melhor tirar diminuir um pouco a camada de creme de fora, que tem esse pó lustre e álcool de cereais, que é para as pessoas não comerem a parte amarga. Ou seja, então você explica, tira essa primeira camada de creme, deixa só um pouco, para quando as pessoas forem comer não sentirem o amargo. Se a pessoa insistir que quer a decoração com esse pó lustre, né? Então faz isso, assim vais evitar esses problemas, tá bom? Agora, vamos falar do bolo de andar. Como fazer bolo de andar com buttercream e pintar ele separado ou junto? Vamos. Você pode fazer das duas formas, ou pintar separado ou pintar junto. Ou seja, sobrepor os bolos, colocar o bolo de baixo, colocar os suportes no bolo de baixo, depois vem com o bolo de cima já com a sua base, colocar ele e pintar os dois bolos assim. Mas eu, Berta, não gosto de fazer assim. Eu gosto de pintar eles separados. Ou seja, pintar o bolo o maior, de lado, depois venho, pinto outro bolo, coloco os dois bolos com buttercream, coloco os dois bolos na geleira, a gelar para eles secar. Deixo eles durante um bom tempo, para os cremes ficarem bem firmes. Depois eu tiro, coloco os suportes. O bolo de baixo, sempre no bolo de andar, o bolo de baixo tem que ter suportes que é para aguentar o peso do bolo de cima, porque se colocar diretamente o bolo de baixo vai ficar todo espatifado, né? Então, venho com o bolo de cima, coloco suportes no bolo de baixo, venho com o bolo de cima já seco, tipo com creme duro, aí já faço o jeito de carregar o bolo e colocar ele um por cima do outro para conseguir acertar. Por que eu digo que ele tem que estar seco? Primeiro, porque para você fazer esse processo de carregar o bolo você pode dar um mau jeito e depois estragar. Ou pode estragar tanto o bolo de cima, ou também pode estragar o bolo de baixo. Então, por isso é que os dois têm que estar aí sequinhos para você conseguir trabalhar bem. Levantas o bolo de baixo, colocas no bolo de cima. Se ele ficar torto, já dá para arranjar um bocadinho e depois não... Porque se os cremes estão moles, os dois, se colocas um por cima
e ele fica torto, depois já não tens como arranjar porque o creme está mole, senão aí fica uma confusão. Então, como eu gosto de trabalhar é assim, pintar os bolos separados, depois sobrepor enquanto eles já estão bem sequinhos, tá bom? Mas não é uma obrigação, não é tipo uma regra, né? Você pode também juntar, fazer a montagem e pintar eles juntos. Aí já depende de si. Pode experimentar das duas formas e ver o que tem o melhor resultado, tá? Deixa eu ver as perguntas que vieram. Rubs, é Rubs, né? Desculpa. Deixaste uma pergunta lá, eu hei de abrir daqui a pouco, agora que estás aqui. Vicente, diz assim, para fazer chiffon, uso mais óleo ou manteiga? Chiffon é um bolo com óleo, né? Bolo com manteiga é um bolo amanteigado. Então, se faz chiffon, tens que saber que esse é um bolo que é feito à base de óleo, tá bom? Vamos, deixa eu ir para a próxima. As do bolo, estou à espera das vossas respostas. Rubens, já respondi a tua pergunta de fazer o efeito stencil. Essa é de sempre. Quais caldas usar nos bolos? Só quer saber do dia da sentada? Só deixe me dizer o que vai ter nessa sentada. Quais caldas você usa nos seus bolos? Eu sou a favor de usar caldas mais neutras, né? Existem vários tipos de caldas. Você pode usar caldas de leite, refrigerantes, espumantes, há uma infinidade de coisas que você pode usar, mas eu gosto sempre de pensar no seguinte: sempre que fores pensar numa calda, pensa na duração desse bolo, né? Caldas fazem um bolo não ter uma durabilidade muito longa, né? Bolos caldados, eles precisam ficar na geleira, que é para não correr risco de apodrecer com facilidade, tá bom? Então, eu sempre que penso em caldas, eu penso numa calda, tens que pensar também que essa calda tem que estar cozida. Por que tem que estar cozida? Por causa da atividade da água. Tipo, a água normalmente ela tem uma atividade de micro-organismos, de bactérias, etc, etc. Então, quando ela está assim ao natural, e você põe essa calda, faz uma calda de açúcar ou faz um sumo assim, tipo aquele sumo de pacote. Há quem gosta de fazer um sumo de pacote e depois regar bolo. Tem a ver aquele sumo em pó, misturar com água e regar o bolo. Isso é um perigo porque essa água, como não está fervida, né? Como essa calda não é cozida, há muita atividade de micro-organismos nessa água que faz o bolo apodrecer com muita facilidade. Eu gosto de usar uma calda mais básica, que é a calda de açúcar. Por quê? Porque o açúcar é um bom conservante, né? E depois eu pego essa água e o açúcar coloco a ferver, vou cozer essa água para matar os micro-organismos e tenho lá o conservante que é o açúcar. Então essa calda é mais assim neutra, o bolo dura mais, mas não é tipo para sempre, né? Ele azeda depois de alguns dias, mas eu acho para mim que é a melhor calda. Eu gostava muito de trabalhar com uma calda de maçã, é uma calda muito nice. Eu fazia tipo cozer maçãs verdes com, como é que se chama aquele tempero? Acho que é flor de anis, não é flor de anis. Cravo, cozia maçãs com cravo, água, maçã e cravo e açúcar. Tipo, levar para ferver, tinha essa calda de maçã muito, tenho, né? Essa calda de maçã muito nice e eu usava muito para os meus bolos. Só que eu estava a ter problemas de bolos que duravam muito pouco, né? Muito pouco mesmo. Então eu tive reclamação que o bolo depois de 2 dias, depois de um dia já estava a sair fio e não sei o que. Então eu parei de usar essa calda por causa disso. Então hoje em dia eu só uso calda de açúcar, que é mais neutra, ponho uma essência, dependendo de como vai. Ou quando é calda de maracujá, também faço uma calda de maracujá assim tipo na panela, e é essa que eu uso para os meus bolos. Então, sempre que for pensar em caldas, pensa na duração do teu bolo. Pensa que essa calda tem que ser cozida para durar mais. Se não forem tipo de refrigerantes que já tem bons conservantes, né? Pensa na duração que vai equilibrar com caldas cozidas. Calda de leite, então, a Ruth está a perguntar assim, então molhar com leite, tem que ferver o leite? Assim, não precisas ferver o leite, mas essa o bolo com calda de leite não vai durar muito, porque o leite vai azedar. O leite azeda com muita facilidade. Então, calda de leite natural é tipo
de risco muito grande do bolo apodrecer, né? Ela é uma calda de leite, a calda de leite dá muito sabor, é boa para o bolo, ajuda no sabor, o bolo fica mais gostoso, só que ele não dura muito. O que eu faço quando quero fazer calda de leite? Você precisa aumentar a conservação dessa calda. Como você aumenta? Usando alguma coisa que tem mais conservantes. Por exemplo, eu junto o leite fresco com o leite condensado para aproveitar um pouco do doce do leite condensado e também para aproveitar os conservantes do leite condensado. Então faço essa mistura e depois também coloco um pouco de rum para também aproveitar os conservantes do rum. O rum, não precisa se preocupar, sempre que eu falo dessa calda de leite com leite condensado de rum, as pessoas ficam tipo, é bebida alcoólica, mas essa bebida alcoólica nem se sente, porque logo que colocas o rum lá nessa calda, o rum evapora, todo o álcool evapora, ele nem sabor deixa praticamente, porque é uma quantidade bem pequena. Eu só estou a buscar o conservante deste rum, para que essa calda possa ter uma duração assim mais longa, tá bom? Então é mais ou menos isso. Não sei se deu para perceber, só pedi para ver corações se vocês conseguiram perceber mais ou menos sobre esse assunto de caldas ou não. Calda é um assunto muito delicado. Se você vai trabalhar com bolos que você sabe que não vão ficar refrigerados, convém não usar, porque basta você regar o teu bolo, ele precisa ser refrigerado, vai ficar na festa aquelas horas sim, mas depois deixa eu explicar para o cliente que esse bolo tem que se manter na geleira, porque se ficar fora ele depois não tem uma duração muito alta. Eu gosto de bolos caldados, eu trabalho com bolos caldados, mas eles são realmente mais sensíveis, tá bom? Eu gosto de trabalhar com bolos molhados, assim, para mim é tipo bolo seco, já não está na moda entregar um bolo seco para os clientes, né? Então pronto, as pessoas gostam de bolo molhado, mas depois temos essas pequenas desvantagens, né? Que são a duração e tudo, tá bom? Pronto. Deixa eu só... Nem tenho água aqui perto, meu Deus. Mas enfim, tô com sede. As natas da Clover são boas para decorar bolo. Assim, não falo muito sobre natas, mas as natas da Clover são boas, só que ela também precisa ficar refrigerada. Ela é nata, primeiro ela apodrece com facilidade, depois ela também perde a consistência com facilidade, ou seja, você bate aquela nata, pintas o bolo, mas se ele não está refrigerado, vai começar a ver o leite a sair assim na base do bolo, então isso não é muito bom, tá? A Rubens pergunta, é obrigatório molhar o chiffon? Não, na verdade não é obrigatório. Nada é obrigatório, cada um faz o que quiser, né? Mas enfim, não é obrigatório. Você pode molhar se quiser. Tanto o chiffon como o bolo amanteigado, você molha se quiser. Eu molho todos os bolos porque eu gosto de bolos caldados. Mas você faz se você quiser. Se achas que não te sentes confortável com isso, não precisa fazer, tá bom? Vamos, agora eu quero falar dos comentários. Tenho muitas perguntas lá, mas... Pati Bolos, saudades da professora. Tô aqui, querida. Tô aqui. Tô à espera dos vossos comentários. Que tal? Hoje a rede tá melhor, né? Eu saí da minha casa, vim para a cidade, que é para fazer a live aqui, porque lá não dá, a rede é péssima. Hoje tá melhor, né? Peço para me dizerem. Essa é simples, vocês de verdade. Boas entradas, querida. Vamos. Eu amo trabalhar com natas, mas ultimamente o calor passa mal. Na verdade, o calor tá mal para todas as coberturas. Para o buttercream também tá mal. Enfim, só o creme de claras é que está a escapar. Mesmo para quem trabalha com ganache também tá mal. Para mim, tipo, ganache era a cobertura que nunca tinha me dado, tipo, sei lá, na vida, nem problema. Mas recebi uns relatórios que, a ganache ficou mole, não sei o quê. Então, tá mal para todos os lados. Para trabalhar com os bolos no calor, vocês precisam de ter estratégias, né? Por exemplo, encomendar um bolo. Se a pessoa diz que quer levantar o bolo, a pessoa não, tipo, os clientes, né, evitem entregar os bolos entre as 11 e as 15 horas. Tipo, nesse intervalo das 11 às 14 ou às 15, o tempo são as horas que estão muito quentes. Você pode ser estratégica, fazer os seus bolos com antecedência, ter eles bem cedo, tipo, pedir para os clientes levantarem ou entre as 7 e as 9
ou entre as 16 e as 20, para que não apanhem esse momento de calor, eles consigam transportar bem, chegar em casa ou no lugar da festa. Só que depende também, se a pessoa não quer ter a festa em casa é complicado, mas se a pessoa vai ter a festa em casa, convém pedir para as pessoas levantarem os bolos nesses períodos em que não está muito quente, para fazer um transporte em melhores condições. Pedir que as pessoas venham levantar os bolos com carros com ar-condicionado forte, levar o bolo no banco da frente, ali no chão, né, onde apanha no chão, no piso, no carro, né, tipo, colocar o bolo ali à frente, onde apanha ar-condicionado, para que esse bolo também consiga chegar. Então é só ter esses pequenos cuidados e dá para gerir, né? Agora, horas de pico de calor não dá para levantar bolo, por mais que tenha ar-condicionado não dá, né? Porque, bem, agora existem pessoas que vão buscar bolo de táxi, aqueles táxis quentes que não tem como chegar sem ar-condicionado, não dá. Em horas de pico é complicado, tá bom? Vem levantar de manhã ou vem levantar depois das 16. Se não levantou de manhã, só depois das 16 para esse bolo poder chegar melhor, tá? Agora, sim, o BC amolece realmente é o calor. Vocês têm que perceber, se nós próprios transpiramos, eu estou aqui, são 19 horas, eu estou com a janela aberta, mas eu estou a transpirar. É normal, está quente, né? Qual é a melhor manteiga para fazer BC? Santilho, eu acabei de responder. Não é a melhor manteiga. Quando fores pensar em manteiga para BC, tens que pensar em vários fatores. Cor da manteiga, o sabor, o cheiro, o sabor. Ela não tem que ter sal, tem que ser uma manteiga sem sal ou com o mínimo de sal possível. Então é cheiro, cor e odor. Cheiro, odor, né? Sim, cheiro, cor e sabor. Não tem que ser uma manteiga mais neutra, sem sal, com um cheiro menos forte e com uma cor mais esbranquiçada possível. A manteiga normalmente é amarela, então você tem que escolher uma que não seja um amarelo muito forte, tá bom? É verdade, eu disse para vir levantar às 8, é verdade, tem que ser. Então vamos para essa pergunta que está aqui. Em que momento devo colocar o corante no meu buttercream? Assim, depois dele pronto, né? Depois de misturar a manteiga, dependendo do buttercream que você vai fazer. Se vai fazer buttercream americano, fizeste aqui o processo de misturar manteiga com açúcar, se põe leite ou não, põe, depois no fim é que colocas o corante, tá bom? Depois de colocar o corante, para intensificar a cor do corante, você precisa continuar a bater esse creme na batedeira. Muitas pessoas fazem depois do creme estar pronto, tirar o creme da batedeira para colocar o corante e mexer com a mão. Com isso você não consegue uma cor muito forte. Para conseguir uma cor mais intensa com o corante, é colocar o corante e continuar a bater, deixar ele na batedeira, bater bem mais, para, à medida que vai batendo, essa cor vai ficando mais intensa e depois vai ter uma cor bem mais forte. Às vezes queres uma cor leve, põe um bocadinho, só bate com a batedeira, vai ver que essa cor vai se intensificar. Assim você evita colocar corante demais, evitas com que esse bolo amargue. Porque quando nós colocamos corante demais ao bolo, corante em gelo ele amarga. Então, para evitar isso, queres uma cor forte ou leve, coloca um bocadinho de corante, leva isso para a batedeira, bate durante uns 8 a 10 minutos, vai ver que essa cor vai ficar bem mais intensa e bem bonita mesmo. A cor fica realmente bem bonita, tá bom? Então, coloque no fim, mas depois deixe ela bater um pouco mais, tá? Deixa eu ver o que vocês estão a dizer aqui. Já começar um negócio de bolo, melhor coisa que pode fazer. Negócio de bolo é a melhor coisa. Eu acho que negócio de bolo é muito amor, né? Ele, para além de dinheiro que nos dá muito cansaço também, mas nos faz amar mais. É um negócio que dá muito prazer de fazer. Muito prazer mesmo. Principalmente quando nós estamos a ter bons resultados, quando temos bons feedbacks, é viciante. Cuidado que ele vicia, tá bom? Ok. Agora eu não gostei, tá? Já começar o negócio de bolo, mas eles sempre baixam e o creme derrete. O que faço? Ok. Primeiro tem que dizer que é normal. Se tá já a começar agora, deve estar a começar do completo zero, né?
primeiro, se tuas massas baixas, provavelmente tens problemas com as massas, ou com as medidas, ou com o forno, né? Se estás a fazer as medidas certas, provavelmente o problema está com o forno. Precisas conhecer o seu forno, saber como ligar, fazer várias experiências. Faz uma massa hoje, liga de uma forma, tipo, ok, hoje liguei a 180 graus, coloquei a minha grelha no meio, liguei só embaixo. Saiu bem ou mal, ok, próxima vez vais fazer diferente, ligar ou no 170 ou no 180, colocar a grelha mais para baixo ou mais para cima, assim vais fazendo vários testes para acertar a forma de assar no teu forno. Cada forno é um forno de verdade, né? Existem fornos mais potentes, outros não, fornos que distribuem bem o calor, outros não, então muitas vezes nossos bolos não desenvolvem bem ou baixam, etc, por causa do tipo de forno que nós estamos a usar, e para isso não tem outro segredo senão conhecer o seu forno. Agora, quanto à cobertura, aí também precisas ver a receita que estás a usar para essa cobertura, que tipo de cobertura, a que tipo de temperatura ou a que exposição estás a colocar essa cobertura. Porque, ok, vais fazer uma cobertura de manteiga, por exemplo, ou uma cobertura de natas, elas normalmente não aguentam altas temperaturas. Não vais fazer essa cobertura e deixar o bolo fora. Por exemplo, se queres trabalhar com creme de manteiga ou com chantilly, você saber que precisas ter uma geleira para trabalhar com os bolos, porque sem isso você não vai conseguir trabalhar, porque esses bolos precisam se manter frescos, tá bom? Senão eles derretem mesmo. Aí, assim, me deixo muito poucos dados, eu não sei, né, por que essa cobertura... mas o creme derrete. Derrete deve ser do calor, só isso faz o creme derreter, não tem outra coisa, tá bom? Vamos. Agora, está a trabalhar com creme de claras no merengue e esse creme derrete, provavelmente não chegaste ao ponto certo desse merengue, então isso faz com que o teu creme derreta. Muitas vezes o merengue não bem feito, ele desestabiliza. Ele está tudo bem, pintas o bolo normalmente, mas depois de um tempo ele começa a amolecer. Então ele ficou desestabilizado por causa das temperaturas, né? Tipo, não deixaste o açúcar chegar no ponto certo. Não deixaste o açúcar chegar no ponto certo, por isso ele ficou um merengue bom e depois ele perde a estrutura, ele amolece. Isso acontece muito com o merengue suíço, tá? Ok, vamos. Yara diz assim: oiê, qual é o tipo de corante aconselhável para o creme de chantilly de forma a não amargar? Assim, quando vais colocar o corante em gel, ele amarga, mas assim, vocês de verdade, eu, chantilly, não sou muito experiente, mas ok. Corante em gel vai amargar. Eu não sei qual é o efeito do corante em pó no chantilly, de verdade, não sei, tá bom? Mas o corante que não amarga tanto, o corante em gel amarga mais, o corante em pó não amarga. Se calhar experimentar o corante em pó para ver qual é o resultado que você vai ter, tá bom? Lígia, que essência devo usar no creme de claras para disfarçar o cheiro de ovo? Primeiro precisas usar vinagre, para usar um pouco de vinagre ou limão, que eles também ajudam a cortar esse doce e esse cheiro de ovo. Depois, usa as essências mais concentradas, né, que são os óleos essenciais, que agora vêm em garrafas de vidro, tem várias marcas, né, elas vêm em garrafas de vidro, assim, são bem concentradas, bem fortes. Essas vão te ajudar a ter um bom coisa. E não precisas ficar apegada só ao vanilla, né, tipo a essência de vanilla. Essas essências concentradas têm de vários sabores. Então, escolha um e vai diversificando. Tem maracujá, tem morango, tem menta, etc. Tem de muitos sabores. Vai usando e ele disfarça. Agora, eu quando fazia creme de clara, ainda não haviam tantas essências assim no mercado. Tipo, malta, há muito tempo não haviam muitas essências. Eu só usava as essências da Robertsons e aquela outra. Acho que é Robertsons e Roberts, qualquer coisa assim. São duas, né? Que tem garrafinhas pequeninas, aquelas mais líquidas, as marcas dos corantes em líquido. Eu sempre usei aquela e sempre tive um bom resultado. Não tinha cheiro de ovo no coisa, né? Porque eu usava com limão, com vinagre, depois fazia a combinação com essa essência. Eram as únicas que haviam. Só havia essa de vanilla, depois havia uma de banana, uma de amêndoas, umas essências bem off mesmo, que você só tinha como usar de vanilla, não tinha outra opção. Mas elas davam um bom resultado. Até porque, se calhar, essas essências, acho que naquela altura tinham mais qualidade que hoje em dia, né? Deviam ser mais concentradas que as hoje em dia, né? Mas, enfim,
qual é a melhor essência? As essências que eu aconselho a usar hoje em dia são essas, são os óleos. Elas são mesmo óleos, né? Vem nas garrafinhas de vidro, são bem fortes, são essências mais concentradas. E pronto, vais ter um melhor sabor, vais ter um melhor efeito. Eu não tenho aqui perto, não podia mostrar. Tá bom? Vamos. Vocês estão a comentar muito agora. E como são óbvios aquelas essências? Antes que pergunte, são 20. Tá bom, obrigada, minha controladora de horas. Mas hoje eu vou um pouco mais porque comecei às 19h15 por aí. Então às 20h15 peço para me avisar que já está na hora, tá bom? Vocês querem Ima de novo aqui? Vamos chamar Ima na próxima semana. Se vocês querem, põem corações. Queremos conversar com Ima de novo. Aqui no Slane Cage, não no Ima Cage. Ok, vamos. Tipo de corante aconselhável já. Mesmo a geleira já não aguenta com tanto calor, de verdade. Depois parece que aqui em Maputo, quando eu ouvia vocês já reclamarem, tipo, vocês estão a exagerar, mas faz calor de verdade. Qual é o melhor tipo de corante em gel? Em gel ou em pó? Assim, não existe melhor. Entre corante em gel e em pó não existe melhor. Cada corante tem o seu objetivo, né? Então, os dois são bons. Eu acredito que o corante em pó ele é bem mais forte, mas eu continuo usando o corante em gel porque é mais confortável para mim, tá bom? Então, não vou falar qual é melhor, mas cada um deles tem aí o seu objetivo. Querem, né? A dona está a ouvir aí, então ela já sabe o que vocês querem. E ainda tem muitas perguntas aqui, vamos. Gostaria de saber se é possível fazer buttercream com margarina. É possível, sim. Eu atualmente faço buttercream com margarina, faço ela com Rama Perfect Bake. Então, se quiser, experimenta. É possível, né, fazer. Só que o buttercream com margarina vai ter um resultado diferente do buttercream com manteiga. Não diferente tipo em textura, mas diferente em sabor. Os dois vão ter a mesma textura e tudo, mas o sabor vai ser diferente, porque a manteiga é um produto natural e a margarina é um produto não natural. Vamos fazer lado a lado? Sim, vamos fazer lado a lado, querida. Eu sei, nós combinamos isso. Só tem que marcar. A rede na nossa zona não é muito boa, querida, já sabes, né? Então temos que marcar num lugar especial essa live. Qual é? Professora, será que posso colocar açúcar refinado no buttercream suíço? Sim, o buttercream você pode fazer suíço, né? Ou italiano, tanto faz. Você pode fazer com qualquer tipo de açúcar. Ou açúcar refinado, ou açúcar branco. Açúcar refinado, no caso, açúcar de cobertura, ou açúcar pilé, ou açúcar... Meu Deus, qual é o outro nome que chamam? Tá bom, açúcar em pó, né? Icing sugar. Pode fazer com icing sugar, pode fazer com açúcar... com açúcar castanho ou com açúcar branco. Aqui a única coisa que precisa é que esse açúcar se dissolva para que depois você possa fazer a mistura, bater, né, e ficar esse merengue branco. Outra coisa é que a única diferença vai ser na cor e um pouco no cheiro, né, por causa do tipo de açúcar que você vai usar. Mas pode usar qualquer tipo de açúcar, tá bom? E ele sai muito, muito bem. Obrigada! Vamos. Desculpem o silêncio, estou aqui só à procura. São muitas perguntas, estou a selecionar para ver as que já estão repetidas. Esse aqui vai trazer um pouco de polêmica. Como fazer quando imitam teus bolos? O que fazer quando imitam teus bolos? Assim, eu primeiro tenho que dizer uma coisa, né? Bolos, tendências ou coisas que a gente faz e a gente publica, né? A gente coloca na internet ou coloca no mundo, assim, são para ser vistas, ser admiradas e para inspirar outras pessoas, né? Eu não acredito que nenhuma de vocês ou nenhuma de nós não vai buscar inspiração para fazer bolos em algum lado. Praticamente tudo que a gente faz, a gente busca inspiração em algum lugar.
a moda dos bolos que a gente faz, as tendências que a gente busca em algum lugar. O que eu assim, gosto é que a gente busque, pegue na técnica ou na tendência e faça, implemente ou que leve para o seu lado e você cria alguma coisa diferente naquela tendência. Mas isso às vezes é um pouco difícil. Tem pessoas que não são realmente criativas, tem pessoas que são boas para fazer as coisas, né? Mas são boas para fazer e imitar, e tem pessoas que são criativas de natureza. Nós temos que saber isso para tudo no mundo. Praticamente tudo que as pessoas fazem, alguém inventou e as outras pessoas foram imitando, reproduzindo, melhorando ou diminuindo, mas é assim que acontece, né? Então, eu acho que a gente tem que tirar da cabeça isso, de que a gente vai fazer uma coisa, vai fazer um bolo e ele é nosso, vamos colocar a nossa marca e ninguém nunca vai imitar. Isso é like difícil de acontecer, né? Quando alguém te imita, você tem que ficar feliz. Se alguém te imitou, alguém imitou alguma coisa que você criou, você tem que ficar feliz porque aquilo que você fez é bom, aquilo que você fez as pessoas gostaram, aquilo que você fez inspirou outras pessoas, tá bom? Então, uma coisa é pegar na tua foto, levar a tua foto e mostrar para clientes ou mostrar para as pessoas ou postar nas outras páginas dizendo que foram elas que fizeram. Isso é feio, isso não deve ser feito, né? Mas alguém olhar o teu bolo e, sei lá, reproduzir é aceitável. Você tem que ficar feliz que a coisa que você fez inspirou outras pessoas, porque o mundo é assim, nós vamos nos inspirando, as modas vêm, modas vão, tanto para roupa como para bolos, para enfim, tudo, né? Alguém inventa a moda, as outras pessoas fazem a moda vai, depois passa e vem outras, tá bom? Então, sempre que se você criou alguma coisa que é uma moda sua, nem pense que vai ficar consigo. Ela vai para o mundo fora. Tudo que são técnicas novas, tudo que são coisas que nós fazemos aqui, de bolos, por exemplo, são técnicas que vêm de fora. Você vai falar de quê? Origami cake, por exemplo, foi inventado fora, nós reproduzimos a moda. Tem pintar bolo com lustre, fazer bolos altos, tem fault line, etc. Tudo vem de fora. Usar flores secas, usar flores naturais, etc. Tudo assim vem de fora. Nós sempre vamos sempre seguindo modas. Não tira da cabeça, deixa de gastar energia com isso. Ai, me imitou, ai, porque isso, porque aquilo, porque isso não te leva a lugar nenhum. Vai sugar a tua criatividade. Se você é uma pessoa criativa, olha, glória a Deus, que bom. Pega na tua criatividade, vai criando as coisas, coloca a tua marca. Se você quer que as pessoas saibam que você foi a primeira a fazer, coloca a tua marca, mas reproduzir sempre vão reproduzir, tá bom? Então não gaste sua energia com isso. Outro ponto é que às vezes, o que muitas vezes acontece, os clientes vêm com fotos. O cliente viu o teu bolo em algum lugar, tirou foto na festa ou viu na tua página, ele vai pedir para a pessoa que ela gosta, que ela tem mais afinidade. Porque o que acontece? O que faz as pessoas fazerem bolos com uns e com outros, né? Os clientes estão aí, por exemplo, uma pessoa aqui do Maputo mesmo, está na mesma cidade que tu, no mesmo bairro, vai pegar a tua foto e pedir para outra pessoa fazer. O que faz as pessoas procurarem outras boleiras você tem vários fatores, tem afinidade, tem preço, tem vários fatores que fazem as pessoas procurarem outras. O cliente podia muito bem encomendar consigo, porque viu a foto na sua página, mas ele não quer encomendar consigo, mas quer um bolo igual àquele que você fez. Muitas vezes nós, boleiras, ele vem, nós dizemos, é difícil reproduzir é difícil reproduzir a 100%. Não, eu quero um bolo igual a esse. Você explica que, olha, esse é um bolo de autoria de outra pessoa e não sei o que. Eu vou fazer sim, mas não garanto que vai ficar igual. Não, então se não vais fazer igual, então vou procurar outra pessoa que vai fazer igual. Já me apareceram várias pessoas a dizer isso. É tipo, eu não quero reproduzir, eu vou fazer uma coisa um pouco diferente, não garanto que vai ser igual. Não, eu quero assim, se não for para ser assim, então melhor não fazer, eu vou procurar outra pessoa que vai fazer assim. Não, é complicado, tá bom? Às vezes o imitar não é só porque está a tentar roubar a tua ideia ou quer roubar teu mercado, são vários fatores que fazem a pessoa te imitar e também nem gastes energia com esse ponto, ok? Acho que valeu muito acerca desse ponto, mas enfim, é mais ou menos isso. Não sei se vocês concordam ou não, tem os comentários para vocês falarem um pouco acerca disso que acabei de falar. Falei muito realmente. Então, o que vocês acham? Concordam com o que eu disse? Sim ou não? É complicado. Clientes são muito complicados, de verdade. Se a pessoa vê que, olha, é a Ima que fez esse bolo,
Por que não vai encomendar com a irmã para ele fazer igual aquele? Não, quer contigo, mas quer bolo da outra. Você faz, tem que postar o bolo e depois ficam tipo, ai, aquela imita bolo de tal fulano. É complicado. É muito, então vamos tirar essa história da cabeça de imitou ou não imitou, até porque nós também vamos buscar, eu acredito que todas as que estão aqui vão buscar inspiração em algum lugar, todas andamos em páginas, tanto nacionais como internacionais, buscamos inspiração, isso é perfeitamente normal, todos queremos estar dentro da moda, né? Senão nós ainda estaríamos a fazer aqueles bolos retangulares com bicos e com papel, como é que é, com papel de arroz por cima. Né? Estaríamos a fazer isso, mas não estamos porque nós buscamos inspiração em algum lugar. Essa moda de fazer bolos altos não fomos nós aqui em Moçambique que inventamos, vem de fora. Então, prontos, é assim, tá bom? Hey. Ai, vamos ver. Como eu faço? Disse que nem a Ima consegue estruturar, imitar seus bolos a 100%. Nem eu, nunca tive um bolo igual a 100%. Mas quando está com 5% de carga, vocês... Acho que vou ter que terminar essa live, senão depois não consigo gravar. Enfim, vamos. Essa é a última pergunta. Tem outras, mas não vou conseguir, infelizmente. Como é que eu faço para estruturar... Ih, minha querida, que horas são? Como é que eu faço para estruturar a massa chiffon para bolos altos? Para estruturar a massa chiffon, ela precisa estar mais firme. Para estar mais firme, você precisa pensar em ingredientes que tragam firmeza, que dão estrutura ao bolo. Ingrediente que dá estrutura ao bolo é a farinha, né? É o amido que contém a farinha de trigo. Então, você pode usar amido. Amido é maisena, pode usar um pouco mais de farinha de trigo ou acrescentar um pouco de maisena para ajudar esse bolo a ficar mais estruturado, tá bom? São 20h15, então acho que nós terminamos aqui nossa live. De verdade, vou ter que ir, não por causa da hora, mas por causa da carga no meu telefone. Ainda tem muitas perguntas aí. Eu fico assim muito triste quando não consigo responder todas, mas tem dias que nem é possível mesmo. Obrigada por terem deixado as perguntas, obrigada pela companhia que vocês me fizeram. Estamos aí. Prontos, na próxima semana nós vamos começar a nossa maratona de aquecimento para a semana de bolo de casamento. Então vai ser muito nice. A próxima semana vai ser intensa, vamos nos ver muito por aqui. Espero que vocês já estejam preparadas para essa nossa maratona, tá bom? Na terça-feira vamos abrir as inscrições para a semana de bolo de casamento, ok? Um beijo, queridas.